Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos continuando a nossa série sobre evangelismo e hoje nós vamos falar no primeiro vídeo sobre técnicas e dicas para se evangelizar. Você que quer crescer na graça de Deus, no ministério da reconciliação, em ganhar almas para Jesus, aperte os cintos, preste atenção nesse vídeo, pegue papel, caneta, faça suas anotações e aprenda técnicas e dicas tremendas para evangelizar. Como é que eu posso evangelizar de forma simples e eficaz? E a resposta para essa pergunta é que evangelizar é uma tarefa simples, pois a mensagem do evangelho deve ser pregada também de maneira simples. Muita gente fica inventando, chorumela, cheio de floreio para lá e para cá, querendo falar rebuscado, bonito. Mas lembre-se, evangelizar é uma tarefa simples, possível, seja claro, seja objetivo. E essa mensagem que nós passamos também deve ser simples. Um dos principais elementos que devemos ter para fazer um evangelismo eficaz é o conhecimento, é claro, da Bíblia Sagrada. Quanto mais a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração, você pode ter certeza, você vai abrir a boca e a graça de Deus, a bênção de Deus, a mensagem salvadora de Jesus vai tocar a vida das pessoas e as pessoas vão se surpreender como você está cheio da palavra de Deus, cheio da vida de Deus, porque a palavra traz a vida, a palavra revela o Cristo, Salvador dos seres humanos. Então lembre-se disso, é necessário conhecer a Bíblia Sagrada. Também com esse conhecimento bíblico você terá mais respostas. Quando as pessoas fizerem perguntas específicas acerca dos diversos assuntos que a Bíblia aborda e sobre os assuntos que abordam, sobre questões normais da vida. Então, se prepare para essas perguntas. Como? Conhecendo a palavra de Deus, vivendo dentro da perspectiva cristã, dentro da cosmovisão bíblica de Jesus Cristo. E fazendo isso também você vai facilitar o convencimento das pessoas quanto ao seu posicionamento diante de Deus, quanto ao seu pecado e quanto à sua necessidade de um Salvador, de um Jesus, de um Senhor e da salvação que Jesus oferece para cada ser humano. Então, o evangelismo é uma parte fundamental, querido, da nossa fé cristã. É uma ótima maneira também para nós nos conectarmos com pessoas e, além disso, de compartilharmos os seus anseios mais profundos de maneira amigável e de maneira inteligente. Seja amigo, Certa vez um autor norte-americano já dizia: para se ter amigos é necessário ser amigo. Conquiste o coração das pessoas, seja empático, seja uma pessoa simpática, uma pessoa que se importa com o outro, uma pessoa inteligente que conquista o coração das pessoas e conduz esse coração aos pés de Jesus. Primeira dica que nós vamos passar bem clara é: escolha um local e um momento apropriado. Escolha um local e um momento apropriado para evangelizar. Saia por aí, compartilhe a mensagem com o maior número de pessoas que sejam receptíveis. Aqueles que você vai falar e vão abrir o seu coração para essa mensagem. Além disso, antes de tudo isso, permeie essa saída com muita oração, invocação da bênção de Deus, repreendendo os demônios que cegam o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho, mas saia por aí, compartilhe das boas novas do Senhor. E além de ir até elas, permitam também que essas pessoas receptivas ao Evangelho venham até você e encontrem em você um amigo verdadeiro, um amigo que se importa com elas. Uma dica legal são as áreas das cidades bem movimentadas, praças, frente de indústrias, locais de entretenimento, são áreas movimentadas. Nessas áreas movimentadas, elas são muito boas para evangelismo. Centros comerciais, shopping centers, feiras de rua, campos colegiais ou campos universitários, são lugares estratégicos para se evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. Evite evangelizar perto das igrejas, principalmente de outras denominações e também de outros lugares que possam ser difíceis ou problemáticos. Procure sempre o melhor lugar para levar essa mensagem poderosa
de Deus na vida das pessoas. Outra coisa muito importante é certifique-se de seguir as leis locais e atender às instruções dos negócios, das propriedades, sendo sempre educado, cortês, né, sem desobedecer às leis patrimoniais, as leis locais, as leis da cidade. Seja coerente com o Evangelho, ande legalmente, faça aquilo que é certo e não seja precipitado, afoito, agoniado, ansioso, fazendo coisas erradas que venham envergonhar o Evangelho, em vez de exaltar o Evangelho, conquistando almas para Jesus sem impedimentos, ok? Outra dica importante, a segunda dica que eu quero te dar é que aquele que evangeliza, sim, muitas vezes pode ser perseguido. Pode ser perseguido, sim. Ou seja, você vai encontrar, sim, em alguns lugares hostilidade, vai encontrar na vida de algumas pessoas hostilidade tremenda, situações embaraçosas, situações de perseguição. Então, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus pode sim ter um alto preço. Em alguns lugares do mundo, até a própria vida pode ser tirada quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo. Então, lembre-se disso: discipulado, ganhar almas, conquista de almas, não é fácil. É necessário pagar o preço de até ser hostilizado, perseguido por amor a Jesus. Então, ao final, por exemplo, do discurso de Estevão na Bíblia, nós vimos que os judeus se levantaram contra ele justamente por esses não terem mais resposta para falarem contra ele. Então esses judeus se encheram de ódio naquela época, né? Nós não temos que hostilizar os judeus hoje, nem persegui-los por nada disso, mas naquela época eles ouviram a mensagem de salvação através de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, está lá em Atos 7, 54 a 60, o final desse trecho nós vemos claramente que eles se encheram de ódio em seu coração e apedrejaram Estevão até a morte. Então pode acontecer situações hostis, pode acontecer até perseguições para aqueles que realmente pregam o Evangelho de maneira eficaz, clara, objetiva, cheios do Espírito Santo, como foi a vida de Estevão, ok? Evangelizar pode sim ter um alto preço. Esteja disposto a pagar o alto preço de ganhar almas para Jesus. Estevão não só viu a glória de Deus, e nós também veremos se fizermos isso de maneira que agrada o coração de Deus, como também Estevão foi recebido por Deus lá nos céus. Imagina isso comigo, o dia que você estiver no céu, ali diante do Senhor, recebendo a nossa herança espiritual, as recompensas celestiais prometidas, as promessas de Deus para os ganhadores de almas, para aqueles que viveram uma vida fiel ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Enche o seu coração de esperança e prega o Evangelho sempre. Como Estevão viu a glória de Deus, você também vai ver a glória de Deus. Como Estevão foi recebido por Jesus e viu Jesus na sua glória, sentado à direita de Deus Pai, nós também assim o veremos. Isso é tremendo, isso enche o nosso coração de alegria e de gozo diante do Senhor. Então, ao evangelizarmos pessoas, alguns crerão, se alegrarão com isso, mas outros endurecerão seus corações, serão incrédulos, que não querem largar o seu pecado, a sua vida longe de Deus, e terão um ódio despertado contra mim, contra você, quando estivermos evangelizando, ok? Terceira dica: alguns podem resistir à mensagem do Evangelho. Entenda isso, haverá sim resistência à mensagem do Evangelho, não vai ser moleza, não é aguinha com açúcar, não é um mar de rosas. Alguns sim podem resistir à mensagem do Evangelho, mas nós temos que perseverar, revestir o evangelismo com muita oração, clamor, repreendemos os demônios, como nós já falamos, que prendem a mente e o coração das pessoas, mas infelizmente alguns podem resistir à mensagem do Evangelho. Isso não é nada de novo, está relatado na palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo já dizia que seriam tempos trabalhosos, e hoje também estamos vivendo tempos trabalhosos para evangelizar certos tipos de pessoas. Hoje mais do que nunca, né? A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, e no versículo 8, que os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, como Janes e Jambres, que foram aqueles dois feiticeiros,
que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade de Deus, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, ou seja, infames, vergonhosos quanto à sua fé. Então, haverá sim uma geração hostil ao Evangelho, uma geração que vai resistir à mensagem do Evangelho, bem como diz aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 2 e versículo 8, ok? Então, a palavra de Deus, mas lembre-se, a palavra de Deus é forte, ela é poderosa. A palavra de Deus, antes de saber como evangelizar, você precisa também ter a sua própria experiência de salvação, de redenção, de renovo, de vida com Deus e com Jesus. Mas lembre-se, a palavra de Deus é forte e poderosa. Seja apegado à palavra de Deus, pois é ela quem revela ao pecador a realidade dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, e nos convence, bem como as pessoas que nós vamos evangelizar, da necessidade de um Salvador. Lembre-se que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Que quem convence é o Espírito Santo da justiça, do juízo e do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz a obra dentro do coração das pessoas. Nós somos apenas mensageiros das boas novas de salvação de Jesus de Nazaré, mas quem convence da necessidade de um Salvador é o Espírito Santo. É útil também ter uma boa lista de questões na mente para evitar improvisos de última hora, né? Perguntas como, você acredita no pós-vida? É uma excelente pergunta para começar um evangelismo e gerar interesse na vida das pessoas. Outra pergunta importante, você sabe o que acontece quando você morre? O que vai acontecer com você quando você morrer? É uma excelente pergunta, é um gancho evangelístico para levar a pessoa a pensar e refletir acerca da sua vida nessa terra, bem como a vida pós a morte, a vida com Deus ou sem Deus, céu ou inferno, ok? Outra pergunta legal, se você morresse agora mesmo, acha que iria para o céu? Se a pessoa responder que sim, né, ou não, por que você acha isso? E aí você entende se a pessoa confia nela mesma, nas boas obras, na sua religiosidade, ou confia realmente num Salvador, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, e é por ali que você vai entrar. Outra pergunta, você está satisfeito com a sua vida? Você sente que falta algo em sua vida? É outra pergunta legal para a gente perguntar e introduzir essas boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho de Jesus. Outra pergunta tremenda, você tem certeza da sua salvação? E infelizmente, queridos, até dentro das igrejas, nós vemos muitas pessoas que não têm certeza da sua salvação, não têm a plena convicção de que são filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. E é necessária essa pergunta, tanto dentro da igreja, quanto na rua, evangelizando, pregando, na vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você tem certeza da sua salvação? É outra pergunta muito boa. Quarta dica que nós vamos dar, seja manso no falar. Evite discussões fúteis, banais, debates inúteis. Não levam a nada. Discutir sobre religião, discutir acerca de religiosidade não leva a nada. Seja manso ao falar. Fale de Jesus, fale das suas experiências com Deus, fale do Evangelho. Não fale de ser evangélico, não, fale da pessoa de Jesus. Lembre-se, não é a religião que salva, quem salva é uma pessoa. É Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Então, toda vez que cair em polêmica religiosa, desvie dessas discussões e desses debates inúteis e seja muito tranquilo, manso e humilde na sua fala, ok? Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz em Provérbios 16, 21, que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Ou seja, quando nós falamos de maneira doce, de maneira graciosa, essa doçura nos lábios, conforme diz a Bíblia, potencializa, aumenta a capacidade de nós ensinarmos as pessoas. E também fale com muito equilíbrio, evite bater boca, lembre-se que você está pescando almas e não caçando almas. Você está pescando almas utilizando ganchos evangelísticos, uma palavra poderosa, clara, objetiva, simples, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Então não perca as estribeiras, fale com equilíbrio, evite bater boca
E lembre-se disso, não é caçar almas, é pescar almas para Jesus. Você vai se tornar pescador de homens, como Jesus disse aos seus discípulos. Lembre-se que ninguém gosta de ouvir uma pessoa desbocada, boca suja, presunçosa, arrogante, vulgar, não é verdade? Também você não será assim, ok? Então, lembre-se que diz também em Provérbios 16, 23. Olha o que a Bíblia diz. O coração do sábio instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Então tenha um coração sábio, age debaixo da sabedoria de Deus, com maturidade, com instrução na boca, com conhecimento de Deus, com lábios que promovem o ensino, a instrução, a graça de Deus no coração das pessoas, conforme Provérbios 16, 23. Fale somente aquilo que vai ser edificante, aquilo que vai ser produtivo. Evite contendas de palavras, discussões que vão gerar confusão para aqueles que ouvem, falatórios inúteis. Paulo o tempo todo fala isso aos seus líderes, Tito, fala a Timóteo. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente, como fala o apóstolo Paulo, ok? Então é importante tratar essa conversa como um diálogo entre duas pessoas, e não um monólogo, só você fala e a pessoa fica calada só te ouvindo. Não, faça perguntas inteligentes, espere respostas. Através das respostas, procure oportunidades e sempre lembre, tenha como base o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, um diálogo entre duas pessoas, uma comunhão intensa com aquelas pessoas, sempre conduzindo elas ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Evite discussões complicadas sobre questões dogmáticas, doutrinárias, sobre teologia, questões complexas. Não, se é lá para frente, é no discipulado, é no ensinamento mais profundo. Fale apenas da importância da fé em Jesus Cristo e da salvação do pecador, da pecaminosidade humana e da necessidade de um Salvador, que é Jesus de Nazaré, ok? Quinta dica que nós queremos dar é: fale sobre os 10 mandamentos. Conforme diz lá em Êxodo 20, nós vemos, os 10 mandamentos, é a base, o decálogo ali, as 10 primeiras leis da Bíblia, é a base de toda a ética cristã, ok? Então os mandamentos são um assunto familiar às pessoas. Todo mundo já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, alguns têm até artigos sobre os 10 mandamentos, ali a Torazinha, a palavra, todo mundo tem noção sobre isso. Converse sobre a lei de Deus, sobre a necessidade da obediência da lei de Deus, da palavra de Deus, sempre nesse conceito da palavra de Deus. Isso pode nos ajudar a conduzir a um caminho mais teórico e conceitual com relação às pessoas, e também prático e objetivo. Até descrentes podem concordar que mentir, matar, roubar são atos ruins. Isso é universal, faz parte da ética universal de todos os homens, que mentir, matar e roubar são atos ruins, ok? Então fale um pouquinho sobre esses 10 mandamentos, sobre as leis de Deus, escute, discuta sobre tais termos. Isso pode fazer com que os ouvintes sejam ainda mais receptivos à palavra de Deus. Discussões sadias, não fúteis, banais, mas que tenham a ver com aquilo que você está falando, com a Torá, com a lei de Deus, com a palavra de Deus e com os 10 mandamentos, ok? Apresente-se também às pessoas não somente para falar, mas para criar uma amizade, para criar um vínculo com a pessoa, para criar um relacionamento, se colocando disponível aquelas pessoas dentro das suas necessidades emocionais, espirituais, familiares. É muito importante. Aja de maneira natural, converse com as pessoas, busque as oportunidades que Deus colocar para você, pregue a palavra de Deus, seja cheio da palavra de Deus, tente se colocar no lugar delas, sentir as suas dores, as suas mazelas, faça as coisas do jeito de Deus, tenha compaixão e sensibilidade. Isso é uma das grandes dicas para um evangelismo eficaz, é sentir compaixão, ter paixão, compaixão com as pessoas e muita sensibilidade dentro das suas dores e dentro das suas mazelas, ok? Não seja também exageradamente formal, seja natural, seja fluido quanto ao falar,
para a maior eficácia da comunicação da mensagem extraordinária que você está ministrando para as pessoas. Seja simples, como nós já falamos várias vezes, seja claro, seja objetivo e não religioso chato, xarope, não. Simples, claro e objetivo é o que Deus espera de você. Fala sobre os ABCs do Evangelho, as coisas básicas, necessárias. Muitos usam um método de instrução básica para se tornar um cristão. Trazer uma lista concreta de pessoas que devem ser mantidas em mente na hora de desenvolver a fé. Eu te dou uma dica, as 4 leis espirituais que a Cruzada Estudantil usa para pregar o Evangelho, é excelente, é o que eu uso, é o ABC da fé, né? Nós somos pecadores, por causa do nosso pecado nós merecíamos o inferno, mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. E se nós recebemos Jesus, falarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, nós seremos inseridos na família de Deus, ok? Esses 4 pilares: sou pecador, inferno, por causa do meu pecado eu ia para o inferno, Jesus e a graça de Deus e o amor de Deus, 3º pilar, e 4º, se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu serei inserido na família eterna de Deus. E aí você leva a pessoa a entregar sua vida e seu coração a Jesus, ok? O método que nós estamos falando, outro também, o ABC, se divide assim: primeiro, admita que você é um pecador. Segundo, bendiga Jesus Cristo que morreu por nossos pecados. Por isso, ABC. Admita que você é pecador, bendiga Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. E terceiro, confesse a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o ABC da fé. Tremendo, tá? Admita, bendiga, confesse a sua fé e evangelize as pessoas, sempre com o desejo de ajudá-las, mostrando a elas, pela palavra, que elas necessitam de salvação, necessitam de um Salvador, ok? Entenda as necessidades, os problemas das pessoas, tenha ouvidos atentos para cada uma delas. A 7ª dica que nós damos: lembre-se, você é o porta-voz da mensagem divina, você tem que conduzir a conversa, instruindo as pessoas através da palavra de Deus. A 7ª dica é essa: entenda as necessidades e os problemas das pessoas e tenha ouvidos atentos para ouvir a voz daquele que clama, daquele que chora, daquele que necessita de um Salvador. Quando você para ouvir as pessoas, você encontra os argumentos certos que você vai dar, as orientações precisas que o Espírito Santo vai colocar na tua boca e no teu coração, segundo sempre, tendo como referência o conhecimento da Bíblia, que você já adquiriu estudando ela todos os dias, ok? E nós queremos falar também Romanos 12, 15 a 18, a Bíblia